Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, capítulo 12, Libertando-nos e aconselhando os outros. Libertando-nos de velhos condicionamentos. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, seja de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas. Passado adiante através de gerações, até de séculos, muito desse aprendizado cultural destrutivo está tão enraizado em nossa vida que nem temos mais consciência dele. Num de seus números, o comediante Bud Hegdt, criado comendo a comida pesada da mãe, afirmou que até ter entrado para o exército, nunca tinha percebido que era possível deixar a mesa sem sentir azia. Da mesma maneira, a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é uma parte tão integrante de nossa vida que não conseguimos mais perceber sua presença. É preciso muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e atitudes que valorizam e servem a propósitos da vida. Isso requer uma competência diferenciada para lidar com as necessidades e a capacidade de entrar em contato com nós mesmos. Ambas as coisas são difíceis para as pessoas de nossa cultura. Não só nunca fomos educados para compreender nossas necessidades, como somos frequentemente expostos a uma formação cultural que bloqueia ativamente essa nossa consciência. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas em sociedades baseadas na dominação. As massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades. Ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Nossa cultura implica que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessitada, quando aplicada a uma pessoa, sugere que ela é inadequada ou imatura. Quando as pessoas expressam suas necessidades, frequentemente são rotuladas de egoístas. E o uso do pronome pessoal eu, muitas vezes é considerado um sinal de egoísmo ou de carência. Ao nos encorajar a separar a observação da avaliação, a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos em linguagem clara e proativa, a CNV aumenta a nossa consciência do condicionamento cultural, que nos influencia em qualquer instante. E trazer esse conhecimento à luz da consciência é um passo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós, resolvendo conflitos interiores. Podemos aplicar a CNV para resolver os conflitos interiores que frequentemente resultam em depressão. No livro Revolution Psychiatry, Ernest Becker atribui a depressão a alternativas cognitivamente reprimidas. Isso significa que quando transcorre dentro de nós um diálogo impregnado de julgamentos, nos tornamos alienados daquilo que precisamos, por isso, impedidos de agir para atender a essas necessidades. A depressão é indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades. Uma mulher que estudava a CNV estava sofrendo de um surto profundo de depressão. Ela foi solicitada a identificar as vozes dentro de si quando se sentia mais deprimida e a escrevê-las na forma de diálogo, como se essas vozes estivessem falando uma com a outra. As duas primeiras linhas do seu diálogo foram: Voz 1.
a profissional. Eu deveria fazer algo por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meus talentos. Vós dois, a mãe responsável. Você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Observe como essas mensagens interiores estão infestadas de termos e expressões que denotam julgamentos, como deveria, desperdiçando minha educação e meus talentos e não consegue dar conta. Variações desse diálogo ocorrem durante meses na cabeça daquela mulher. Ela então foi solicitada a imaginar a voz da profissional tomando uma pílula de CNV para reformular sua mensagem da seguinte forma: quando acontece A, sinto-me B, porque preciso de C. Agora eu gostaria de D. Mais tarde, ela substituiu o eu deveria fazer algo mais com minha vida, estou desperdiçando minha educação e meu talento por quando passo tanto tempo em casa com meus filhos sem exercer minha profissão, sinto-me deprimida e desestimulada porque preciso da realização que outrora tive em meu trabalho. Portanto, agora gostaria de encontrar um emprego de meio expediente em minha profissão. Aí foi a vez de a voz da mãe responsável passar pelo mesmo processo. Suas frases iniciais: você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Foram transformadas em: quando me imagino indo trabalhar, sinto-me amedrontada, porque preciso ter certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para meus filhos enquanto trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Essa mulher sentiu um imenso alívio assim que traduziu suas mensagens interiores para a CNV. Ela conseguiu penetrar por trás das mensagens alienantes que estava repetindo e oferecer empatia a si mesma. Embora ainda fosse enfrentar desafios práticos, como garantir cuidados de qualidade para os filhos e apoio do marido, ela não estava mais sujeita ao diálogo interior cheio de julgamentos que a impediam de ter consciência de suas próprias necessidades. Cuidando de nosso meio interno. Quando estávamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil estabelecer um meio interno saudável para nós mesmos. A CNV nos ajuda a criar um estado mental mais pacífico, ao nos encorajar a nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez de aquilo que está errado com os outros ou com nós mesmos. Uma participante de uma oficina de 3 dias na CNV relatou profunda transformação pessoal. Um de seus objetivos no seminário era cuidar melhor de si mesma, mas ela acordou ao romper da segunda manhã com a pior dor de cabeça de que podia se lembrar de ter tido recentemente. Normalmente, a primeira coisa que eu faria seria analisar o que eu tinha feito de errado. Será que eu comi algo que não devia? Deixei o estresse tomar conta de mim? Foi isso? Deixei de fazer aquilo? Mas já que eu estava aprendendo a usar a CNV para cuidar melhor de mim, mesmo nesse momento, a respeito dessa dor de cabeça.
Sentei na cama e fiz massagens muito lentas na nuca e depois me levantei e fiz outras coisas para cuidar de mim naquele exato momento, em vez de me maltratar. Minha dor de cabeça diminuiu a tal ponto que eu fui capaz de atravessar todo aquele dia de seminário. Essa foi uma transformação muito grande para mim. O que compreendi quando entrei em empatia com a dor de cabeça foi que eu não havia me dado atenção suficiente no dia anterior. E a dor de cabeça era uma maneira de me dizer isso. Preciso de mais atenção. Acabei me dando a atenção de que precisava e consegui, então, participar do seminário. Tive dores de cabeça por toda a minha vida. E esse foi um ponto de mutação dos mais notáveis para mim. Em outro seminário, um participante me perguntou como a CNV poderia ser utilizada para nos libertar das mensagens que provocam raiva quando estamos dirigindo em vias expressas. Aquele era um assunto familiar para mim. Durante anos, precisei viajar de carro pelos Estados Unidos a trabalho e ficava esgotado pelas mensagens incitando a violência que me passavam pela cabeça. Todos os que não dirigiam segundo os meus parâmetros eram arqui-inimigos, vilões. Os pensamentos fervilhavam na minha mente. Que diabo de problema tem esse cara? Será que ele nem olha por onde está dirigindo? Nesse estado mental, tudo o que eu queria era punir o outro motorista. E já que não podia fazer isso, a raiva se alojava em meu corpo e cobrava seu preço. Acabei aprendendo a traduzir meus julgamentos em sentimentos e necessidades e a oferecer empatia a mim mesmo. Rapaz, fico petrificado de medo quando as pessoas dirigem dessa maneira. Eu realmente gostaria que eles percebessem quanto é perigoso o que estão fazendo. Uau, fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim mesmo, simplesmente tomando consciência de que estava sentindo e precisando, em vez de culpar os outros. Mais tarde, decidi praticar a empatia em relação aos outros motoristas e fui recompensado com uma primeira experiência gratificante. Fiquei preso atrás de um carro que ia muito abaixo do limite de velocidade e ainda desacelerava em cada cruzamento, soltando fumaça e resmungando. Isso não é jeito de dirigir. Percebi o estresse que estava causando a mim mesmo e voltei meu pensamento para que o outro motorista poderia estar sentindo e necessitando. Percebi que a pessoa estava perdida, sentindo-se confusa e desejando que aqueles que estavam atrás dela tivessem alguma paciência. Quando a estrada se alargou o suficiente para eu ultrapassar, vi que o outro motorista era uma mulher perto de 80 anos, com expressão de terror no rosto. Fiquei feliz por minha tentativa de empatia ter me impedido de buzinar ou empregar minha tática habitual de demonstrar meu descontentamento com as pessoas cuja forma de dirigir me aborrecia. Substituindo diagnósticos com a CNV. Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com um diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar psicoterapia no papel de psicoterapeuta. Buber estava visitando os Estados Unidos na ocasião e tinha sido convidado, juntamente com Carl Rogers, a participar de uma discussão num hospital psiquiátrico para um grupo de profissionais de saúde mental.
Nesse diálogo, Buber postulava que o crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de dois indivíduos que expressam de forma vulnerável e autêntica no que ele chamou de relação eu e tu. Eu-tu. Ele não acreditava ser provável que existisse um tipo de relacionamento quando as pessoas se encontravam nos papéis de terapeuta e paciente. Rogers concordava que a autenticidade era um pré-requisito para o crescimento, mas sustentava que terapeutas esclarecidos poderiam optar por transcender seu papel e ter um autêntico encontro com pacientes. Buber era cético. Ele era da opinião de que mesmo que os profissionais estivessem dispostos e fossem capazes de se relacionar com os pacientes de forma autêntica, tais encontros seriam impossíveis enquanto os pacientes continuassem a ver como pacientes e os psicoterapeutas como psicoterapeutas. Ele observou que o próprio processo de marcar horários para se encontrar com alguém em seu consultório e pagar honorários para ser consertado reduzia a probabilidade de que um relacionamento autêntico se desenvolvesse entre duas pessoas. Esse diálogo lançou luz sobre a própria ambivalência que eu tivera durante muito tempo com relação ao distanciamento clínico. Uma regra sacrossanta na terapia psicanalítica que me fora ensinada. Normalmente, trazer os próprios sentimentos e necessidades para a psicoterapia era considerado um sinal patológico por parte do terapeuta. Psicoterapeutas competentes deveriam ficar de fora do processo de terapia e funcionar apenas como um espelho no qual os pacientes deveriam projetar suas transferências, que então deveriam ser trabalhadas com a ajuda do psicoterapeuta. Eu compreendi a teoria por trás de se manter os processos interiores do psicoterapeuta fora da terapia e de se proteger contra o perigo de abordar conflitos interiores à custa do paciente. Entretanto, eu sempre me sentira desconfortável ao manter a distância emocional necessária e ainda por cima acreditava nas vantagens de trazer a mim mesmo para dentro do processo. Assim comecei a experimentar substituir a linguagem clínica por aquela da CNV. Em vez de interpretar o que meus pacientes estavam dizendo de acordo com as teorias de personalidade que eu havia estudado, tornei-me presente às suas palavras e escutei com empatia. Em vez de diagnosticá-los, revelei o que estava acontecendo dentro de mim mesmo. No início, isso foi assustador. Fiquei preocupado com a reação dos colegas, a autenticidade com a qual eu estava entrando no diálogo com os pacientes. Entretanto, os resultados foram tão gratificantes, tanto para os pacientes quanto para mim mesmo, que logo superei toda a hesitação. Desde 1963, o conceito de trazer a si mesmo integralmente para a relação paciente-terapeuta deixou de ser herético. Mas quando comecei a trabalhar dessa maneira, recebi muitos convites para falar a grupos de psicoterapeutas que me desafiavam a demonstrar esse novo papel. Uma vez fui solicitado por um grande número de profissionais de saúde mental reunidos no Hospital Psiquiátrico Estadual a demonstrar como a CNV poderia ajudar no aconselhamento de pessoas em sofrimento. Depois de minha apresentação de 1 hora, solicitaram que eu entrevistasse uma paciente e desse uma avaliação e recomendação de tratamento. Conversei com a mãe de 3 filhos de 29 anos por cerca de meia hora. Depois que ela deixou o recinto, a equipe responsável
por seus cuidados, expôs suas questões. Dr. Rosenberg começou seu psiquiatra. Por favor, faça um diagnóstico diferencial. Em sua opinião, essa mulher está manifestando uma reação esquizofrênica ou esse é um caso de psicose induzida por drogas? Respondi que não me sentia à vontade com essas perguntas. Mesmo quando trabalhava num hospital psiquiátrico, durante meu treinamento, nunca tive certeza de como encaixar as pessoas nas classificações diagnósticas. Desde então, eu havia lido pesquisas que indicavam uma falta de concordância entre psiquiatras e psicólogos com relação a esses termos. Os relatos concluíam que o diagnóstico de pacientes em hospitais psiquiátricos dependia mais de qual escola o psiquiatra havia frequentado do que das características dos pacientes. Eu relutaria em aplicar esses termos. Continuei, mesmo que houvesse um uso consistente, porque não conseguia ver como eles poderiam beneficiar os pacientes. Na medicina alopática, identificar precisamente o processo patológico que criou a doença muitas vezes dá uma direção clara ao tratamento. Mas eu não percebia essa mesma relação no campo que chamamos de saúde mental. Em minha experiência, em reuniões para discussão de casos em hospitais, a equipe gastava a maior parte do tempo deliberando a respeito do diagnóstico. Quanto tempo disponível ameaçava se esgotar? Quando o tempo disponível ameaçava se esgotar, o psiquiatra responsável pelo caso poderia solicitar aos demais que o ajudassem a elaborar um plano de tratamento. Com frequência, essa solicitação era ignorada, em favor de mais discussão acerca do diagnóstico. Expliquei ao psiquiatra que, em vez de pensar em termos do que há de errado com um paciente, a CNV me estimula a fazer a mim mesmo as seguintes perguntas. O que essa pessoa está sentindo? Do que ela precisa? Como estou me sentindo em relação a essa pessoa? E que necessidades estão por trás desses sentimentos? Que ação ou decisão eu pediria a essa pessoa para tomar, acreditando que isso a faria viver mais feliz? Uma vez que nossas respostas a essas perguntas revelariam muito de nós mesmos e de nossos valores, nos sentimos muito mais vulneráveis do que se fôssemos simplesmente diagnosticar a outra pessoa. Em outra ocasião, fui chamado a demonstrar como a CNV poderia ser ensinada a pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas crônicas. Com cerca de 80 psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros assistindo, 15 pacientes assim diagnosticados foram reunidos no palco. Quando me apresentei e expliquei a finalidade da CNV, um dos pacientes expressou uma reação que pareceu irrelevante ao que eu estava dizendo. Ciente de que ele havia sido diagnosticado como esquizofrênico crônico, sucumbi à mentalidade clínica e presumi que minha incapacidade de compreendê-lo se devia à sua confusão mental. Você parece estar tendo dificuldades para acompanhar o que eu estou dizendo, observei. Então, outro paciente interveio. Eu compreendo o que ele está dizendo. Ele então passou a explicar a relevância das palavras do outro no contexto de minha introdução. Reconhecendo que o homem não estava confuso, mas que eu simplesmente não havia compreendido a relação entre nossos pensamentos, fiquei desapontado com a facilidade com a qual eu atribuíra a ele a responsabilidade pela interrupção da comunicação. Gostaria de ter reconhecido meus próprios sentimentos, dizendo, por exemplo, estou confuso,
Gostaria de entender a relação entre o que eu disse e sua resposta, mas não consegui. Você estaria disposto a explicar como suas palavras têm relação com o que eu disse? Exceto esse breve desvio para a mentalidade clínica, a sessão com os pacientes prosseguia com sucesso. A equipe, impressionada com as respostas dos pacientes, ficou imaginando se eu considerava aquele grupo de pacientes mais cooperativo do que o habitual. Respondi que quando eu evitava diagnosticar as pessoas, e ao invés disso, permanecia conectado à vida que acontecia dentro delas e em mim mesmo, as pessoas geralmente respondiam de forma positiva. Um membro da equipe então pediu que uma sessão semelhante fosse realizada como experiência de aprendizado com alguns dos psicólogos e psiquiatras como participantes. Nisso, os pacientes que estavam no palco trocaram de lugar com vários voluntários na plateia. Ao trabalhar com a equipe, tive muitas dificuldades para explicar a um psiquiatra a diferença entre compreensão intelectual e a empatia da CNV. Sempre que alguém do grupo expressava seus sentimentos, ele oferecia sua compreensão da dinâmica psicológica desses sentimentos, em vez de entrar em empatia com eles. Quando isso aconteceu, pela terceira vez um dos pacientes na plateia explodiu. Você não vê que está fazendo de novo? Você está interpretando o que ela está dizendo, em vez de entrar em empatia com seus sentimentos. Ao adotarmos as habilidades e a consciência da CNV, podemos aconselhar os outros em encontros que são genuínos, abertos e mútuos, em vez de recorrermos a relações profissionais caracterizadas pelo distanciamento emocional, diagnósticos e hierarquia. Resumo: a CNV melhora a comunicação interior ao nos ajudar a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Nossa capacidade de distinguir nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles pode nos libertar da depressão. Podemos então reconhecer o elemento de escolha em todas as nossas ações, ao mostrar como nos concentrarmos naquilo que realmente desejamos, em vez de naquilo que há de errado com os outros ou com nós mesmos. A CNV nos dá as ferramentas e a compreensão de que precisamos criar um estado mental mais pacífico. Profissionais de aconselhamento e psicoterapia também podem utilizar a CNV para criar relacionamentos com os pacientes que sejam mútuos e autênticos.